Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o acadêmico Ricardo Sacavém, do curso de Psicologia do primeiro período, e estou aqui entrevistando hoje a psicóloga Aline Jacinto. E vamos conversar um pouco sobre a profissão da psicologia. Boa tarde, tudo bom? Tudo bom? Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Vamos lá. Então, Aline, e eu queria saber, primeiramente, que você contasse pra gente um pouco da sua trajetória de formação, se Tá, fez alguma pós-graduação. tá. Então, eu me formei em 2011 e quando eu me formei, eu já sabia que eu queria atuar na área de avaliação psicológica. Então, na área relacionada ao trabalho, também a carreira. E assim que eu me formei, eu iniciei uma pós-graduação em avaliação psicológica. Depois eu fiz o mestrado em psicologia organizacional do trabalho e depois, sentindo a necessidade, trabalhando na área de avaliação psicológica, eu senti a necessidade de aprender um pouco mais sobre alguns fenômenos neuropsicológicos. Eu fiz uma pós-graduação em neuropsicologia. Então, mas desde que eu me formei, até na faculdade, eu já fazia estágios na área de avaliação psicológica. Então, por Já isso que era uma área de interesse, então. já era uma área de interesse. Então, depois que eu me formei, eu busquei conhecimento para me aprimorar mais nessa área. Então, comecei trabalhando de forma voluntária, numa consultoria, porque eu queria aprender. E aí, depois, fui migrando, fazendo trabalhos para algumas empresas, até o meu trabalho atualmente, que é com a minha consultoria. Então hoje você trabalha só com consultoria? Isso. Eu trabalho com consultoria, eu presto serviço para algumas empresas, serviços de avaliação psicológica e também para particulares, questões de orientação de carreira, avaliação psicológica para orientação profissional, orientação de carreira. Uhum. Como é o teu cotidiano no trabalho? Exatamente. Quais são as ferramentas que você tem? Quais são os fenômenos e processos que você encontra? A Tá, forma de lidar? E também o que é mais comum? tá. Então, depende muito da demanda. Quando a gente fala em avaliação psicológica, a gente tem que pensar na demanda. Se eu estou falando de uma demanda de uma avaliação psicológica para um cargo de risco, eu tenho que pensar quais os fenômenos que eu preciso avaliar para que a pessoa não se coloque em risco. Trabalhar em altura, espaço confinado, por exemplo. Então eu tenho que pensar, essa pessoa ela precisa de atenção, ela precisa de um controle emocional, ela precisa... A gente tem que identificar se tem alguns fenômenos relacionados a transtornos psicológicos. Então, feita essa análise dessa demanda, a gente vai pensar nos instrumentos. Então, quando a gente vai falar em orientação de carreira, orientação profissional, que fenômenos que eu vou ter que avaliar? Interesses, motivações, quais as habilidades da pessoa, características de personalidade, independente do contexto de avaliação, que características de personalidade. Aí depois a gente parte para escolher os testes, os instrumentos, as técnicas, né? Porque técnicas a gente está falando desde observação de comportamento, entrevista, testes psicológicos. Então, quando a gente vai avaliar, por exemplo, personalidade, independente do contexto que a gente está avaliando, a gente tem que pensar, essa pessoa que vai responder esse instrumento, ela tem habilidade para ler e responder, interpretar as frases daquele teste? Quando eu penso numa escala de personalidade, não, Aline, é uma pessoa com baixa escolaridade, então talvez a gente tenha que usar um teste onde ela não precise ler. Então tu faz uma adaptação do teste para a realidade daquela pessoa. Isso, da escolha do teste, uma adaptação da escolha do teste. Então aí eu vou usar um teste que ela não precisa escolher, por exemplo, um palográfico. O que é esse? Esse é aquele famoso teste que tem que fazer os risquinhos, que todo mundo fala, que tem que fazer os palos. Então ele é um teste de personalidade. Eu fiz esse lá no psicotécnico da autoescola. Isso, ele é usado para habilitação, ele é usado para avaliação psicológica para manuseio de arma de fogo, que eu faço inclusive essas avaliações também, avaliação para piloto. Então, desde que a gente tem que avaliar a personalidade, a pessoa não precise ter uma escolaridade elevada, eu posso estar usando esse instrumento. E ele não tem a desejabilidade social, ou seja, se eu aplicar uma escala, a pessoa vai muitas vezes responder aquilo que é socialmente aceito. Se ela está esperando uma aprovação daquela avaliação. Então, o resultado da avaliação vai dizer se eu estou apto para ser piloto. O resultado da avaliação vai dizer se eu estou apto para trabalhar numa situação de risco. Então, talvez ele vai tender a manipular o resultado se eu fizer uma escala de personalidade. Agora, se eu fizer um teste que é de difícil manipulação, ele não vai saber o que é
esperado de resultado daquele teste. Ou, por exemplo, aquele das manchas de tinta, o Zülliger, que a pessoa tem que olhar as manchas de tinta e dizer o que está vendo. Então, são testes que a gente usa em situações onde a gente não quer uma manipulação do resultado, onde a pessoa, ou às vezes tem baixa escolaridade, não vai responder uma escala adequadamente. Então, nesse caso, o psicólogo teria que ter uma sensibilidade Isso. ao momento de entender quem é a pessoa que vai aplicar, que vai ter o teste aplicado, para fazer uma curadoria de qual o melhor teste. Exatamente. Por exemplo, se eu vou fazer uma avaliação psicológica para orientação profissional de carreira, se alguém que já está no mercado de trabalho, eu tenho que entender qual... então ele já tem uma trajetória profissional, então eu vou pensar num roteiro de entrevista para avaliar o histórico anterior dele e vou pensar nos instrumentos adequados para aquela idade, para aquela pessoa. Agora, se alguém que ainda vai entrar no mercado de trabalho, um adolescente, um jovem, eu tenho que pensar se ele está maduro para escolher a profissão. Então, tem um teste de maturidade profissional, por exemplo. O que eu preciso trabalhar a partir disso, a partir desses resultados do teste. Então, é isso, eu entender, como tu falou, essa sensibilidade para entender a minha demanda, entender quem são essas pessoas, desde escolaridade, desde experiências profissionais, desde idade, contexto que vive, que, por exemplo, uma pessoa que fez o ensino médio numa escola particular, que mora na cidade, talvez vai ser diferente, até a questão cognitiva de uma pessoa que trabalha, que fez um ensino fundamental, um ensino médio fundamental no EJA e trabalha no interior. Então eu tenho que pensar, tem testes até que tem tabelas diferentes. Então, se é uma pessoa que fez ensino médio em escola regular, e uma pessoa que fez ensino médio numa escola de jovens e adultos. Então, tabelas para eu olhar e comparar o resultado, assim. Então, eu dei uma volta, assim, mas é pra gente entender todo esse contexto. Certo. Agora, outra curiosidade. Esses testes, eles são de fácil acesso? Como é que se consegue esse teste? Eu não imagino de onde vem o teste. Tá. Deve estar feito em algum lugar. Isso. A gente tem poucas editoras hoje no Brasil. As principais são a Vetor, que inclusive aqui produz o Palográfico, mas é a principal editora. Tem a Rograph, tem a Pearson, que agora é da Rograph, são poucas. Mas essas editoras, elas têm distribuidoras no Brasil inteiro. Geralmente cada estado tem um distribuidor ou dois. Aqui em Santa Catarina tem 2. Então você tem que fazer contato com a distribuidora e eles só vendem se você apresentar um CRP. Então então não é qualquer pessoa que vai ter acesso a isso. Não. Tanto que o teste, a gente tem que tomar muito cuidado com a guarda do documento, a gente tem que tomar muito cuidado quando... deu 5 anos, eu fiz uma avaliação, deu 5 anos eu posso jogar fora. Então eu sou obrigada a guardar por 5 anos. O jogar fora, o descartar, eu tenho que tomar muito cuidado também. Então isso já entra em questões éticas, não sei se é uma pergunta, mas a gente tem que ou triturar... Porque é o mínimo, se a pessoa volta, ou se eu reavalio, tem resolução de documentos, de guarda de documentos. Então, se a pessoa volta, se eu preciso reavaliar, então, por exemplo, tem pessoas que avaliam todo ano. Então, é bom eu resgatar. Claro que fica tudo arquivado digitalmente. Até para comparar resultado, né? Isso, para comparar resultado, comparar evolução. A evolução, a psicometria. Por exemplo, eu posso avaliar uma pessoa e encaminhá-la para psiquiatria. Encaminhar para uma avaliação neuropsicológica. E depois eu reavaliar ela no ano que vem, daqui 2 anos. Então é importante eu resgatar esses documentos. E tem uma regra para o descarte também? Então, para o descarte, a gente precisa ou triturar, ou queimar, ou fazer de alguma forma para que não vá para o lixo comum, porque as pessoas podem ter acesso, é um dado confidencial. Certo. Outras pessoas que não são psicólogos não podem ter acesso ao protocolo de teste. Então a gente tem que ter todo um cuidado. Se alguém pega quebra de sigilo, né? Quebra de sigilo, exatamente. É a gente que responde. Quando a gente compra qualquer teste, cada folhinha ela tem um número de protocolo. Todas as folhas são numeradas. E aí, então, dá para saber se eu perco alguma folha por aí. E aí tu encontra. Dá para saber pelo número da folha, pelo número de lote que aquele teste foi comprado por mim. Então, ele é de minha responsabilidade. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, e a questão da ética aí é uma coisa forte, né? Se eu te perguntar outra coisa, então, agora que surgiu essa curiosidade no meio da entrevista, gente. Então, assim, a pessoa... Vamos supor que tu tá lá trabalhando, avaliando, fazendo, né? O teste. E daí tu tens 2 candidatos, assim, com resultados muito próximos. O que acontece nesse momento? Mas muito próximo mesmo. Tem 2 situações. Tem situações de empresas que eu presto serviço que a empresa que define.
olha, eu, né, avaliei, elaborei o documento, um laudo, quando a gente faz avaliação, um laudo que a gente elabora, às vezes gera dúvida, né, se aparecer esse laudo é um laudo, e a empresa que define, eu digo, ó, os dois estão aptos para exercer então a essa empresa função. não tem acesso ao teste, só dá o laudo, teu parecer. Só o laudo. Tem empresas que eu presto serviço que a empresa tem psicólogo e tem empresa que não tem psicólogo, mas independente ele só tem acesso Então não é o psicólogo que indica, ele fala, essas pessoas estão aptas. Isso. Escolha você. Isso, escolha você. Tira esse peso das costas. Tira, mas tem situações que a empresa diz, mas a gente gostaria do teu posicionamento, de acordo com o que tu conhece do cargo, da empresa, da cultura, qual que seria mais indicado? E aí, como é que tu se sente? Não é uma responsabilidade a vida de alguém? É uma responsabilidade. Futuro de alguém. É, isso, exatamente. Então a gente tem que ter critérios, por exemplo... eu vou dar exemplo de duas... Eu vou dar um exemplo de uma situação que é bem legal. Era uma avaliação para um cargo de engenheiro de segurança. E tinham 2 candidatos. Só que um dos critérios... Vou falar de forma mais básica. Os critérios mais importantes... Claro que a gente avaliou raciocínio, a capacidade de atenção... e todos atenderam. Mas do fenômeno da personalidade... Aí um deles era uma pessoa extremamente racional, extremamente fria, com capacidade de controle elevada. Só que a socialização dele era muito baixa. Então ele tinha pouca dificuldade de tato com o outro, pouca habilidade interpessoal. E o segundo, ele tinha muita habilidade interpessoal, muita empatia, muito tato com o outro, só que ele não tinha um controle emocional tão elevado, ele não era tão frio quanto o outro. E essas 2 características eram importantes para o cargo. A frieza, para lidar com situações de imprevisto, porque é um cargo de engenheiro de segurança, mas também era um engenheiro de segurança que seria líder. Então precisava ter uma habilidade interpessoal. Só que a gente não encontrou nenhum candidato que tivesse as 2 características. Um controle emocional elevado, a frieza e a habilidade social. Então um tinha uma característica e outro tinha outra. Daí eu levei para a empresa. Falei, olha, esse cenário aqui. Um tem uma frieza, uma habilidade de controlar as emoções, de lidar com imprevistos, mas a habilidade social dele é baixa, e o outro tem uma habilidade social elevada, uma capacidade de acolher, só que o controle emocional dele numa situação de imprevisto, ele não é tão frio, ele tem controle, mas não é tanta frieza assim. A empresa falou, não, então a gente vai optar por esse que tem habilidade social mais baixa, mas a gente acha que é importante por uma situação de, como ele lida com situações de, pode ter acidente de trabalho, imprevistos, então a gente vai optar por isso. Aí optaram por esse. Aí depois de 1 ano, aconteceu uma situação, antes desse 1 ano, teve problema dele com habilidade de relacionamento com uma pessoa do RH, a gente falou, olha, né, assim, a gente já sabia, então a empresa falou, não, realmente, a gente já sabia, então assim, a gente, né, assumiu o risco. Aí depois de 1 ano dele na função, aconteceu um acidente de trabalho na empresa. E um colaborador faleceu no ambiente de trabalho. Ele foi esmagado por uma máquina. E ali a empresa entendeu, a gente entendeu o quão importante foi ele ter sido contratado há 1 ano atrás. Porque todo mundo perdeu o controle, que era uma pessoa que todo mundo gostava muito, estava há 10 anos na empresa, essa pessoa que faleceu. E todo mundo ficou muito apavorado na hora, ninguém sabia o que fazer. Ele acompanhou a IML, ele foi até a família para dar notícia, ele conduziu tudo de forma muito fria que ninguém estava conseguindo. Então, ali a gente entendeu que foi a melhor decisão, assim. Então, assim, por mais que tenham perfis parecidos, mas as pessoas nunca vão ser exatamente iguais, assim. Então, vou dar outro exemplo. Ai, meu Deus, vai dar 1 hora aqui de coisa. Eu fico falando. Problema, tá ótimo. Por exemplo, eu vou avaliar o nível de atenção. Tem 2 pessoas que têm nível de atenção médio. Só que ele teve um nível de atenção médio... Vou dizer que um teve nível de atenção médio e o outro teve nível de atenção médio inferior, até abaixo da média. Esse que teve nível de atenção médio, ele foi até o final do teste de atenção, só que ele teve muitos erros e muitas omissões. Isso então oscilou. Acabou diminuindo ali da pontuação dele, que ele ficou na média. E o outro, ele teve nível médio inferior, só que ele não teve erros, ele não teve omissões. E aí quando a gente olha os testes de personalidade, uma pessoa constante, uma pessoa que cuidadosa para executar as tarefas, extremamente organizada, cautelosa.
E o outro, que fez até na média, aí os testes de personalidade confirmam que ele é uma pessoa mais impulsiva, toma as decisões sem pensar, mais afoito, mais... Então, se eu olhar quantitativamente, eu vou dizer que quem tá na média é melhor do que quem tá na Sim. média inferior. Então, mas na verdade a gente tem que, quando a gente vai falar Vou olhar de o quali. testes, a gente tem que sempre olhar quali. Mesmo que o teste me indique a quantidade, mesmo que o teste me indique a classificação, se está na média ou não, mas eu sempre tenho que olhar o quali, porque a pessoa não é número, né? Tem a forma como ela executa esse todo, então é importante a gente estar analisando. Então, eu também gosto de dar esse exemplo assim de É que esse é um atenção, problema assim. sério que eu fico pensando também enquanto aluno e as coisas que a gente lê, né? Como deveria estar mais relacionado à estatística da psicometria, que as pessoas soubessem ler realmente isso, porque fazer essa análise também é pensar matemático, apesar de que a pessoa não é número, é um Isso, dado. é um dado. Foi um dado que ele tem uma constante. Isso, Né? exatamente. E as pessoas devem ser olhadas muito além só daquele protocolo ali, daquele resultado que a gente vê no teste. Outra pergunta que surgiu também, uma curiosidade interessante. Eu já ouvi algumas coisas, mas quero perguntar da Aline como profissional. A gente sabe que a gente não vive numa sociedade perfeita. E agora vem a pergunta bombástica. Tá. Eu imagino que talvez, pode ser só sim ou não, tá? Que tu já tenhas encontrado alguma empresa, em que eles te pedem um perfil específico, mas que a gente sabe que pode ser até preconceituoso. Assim, eu quero Sim. uma pessoa desse perfil, dessa cor, ou... Já. Já encontrou esse tipo de problema? Já. Hoje eu acho que as empresas têm cuidado mais, assim, mas A não deixar explícito, né? Mas na época que eu fazia faculdade, eu trabalhei numa agência de empregos e tinha uma determinada loja que só queria um perfil específico de cor, de pessoa, até de peso, de cabelo, e a gente E como é que o pensava. psicólogo reage nessa hora? Sabendo que a gente tem a nossa formação, embora deveríamos ter um certo tipo de pensar, mas nem todos são iguais, né? Mas pensando assim, com respeito a todo mundo. Como que se age numa hora dessa, que tu escuta uma coisa assim? Na época que eu era estagiária, né, a psicóloga acabava enviando mesmo assim. E hoje, Sério? enviava mesmo assim, ela dizia, não, a pessoa tem essas competências e é isso que foi solicitado, tais competências comportamentais e cognitivas e enviava do mesmo jeito. Mas a empresa reclamava, vocês só estão mandando, eu vou usar o termo que foi usado na época, vocês só mandam um tribufu pra cá. Então. Estética. Esteticamente. Mas hoje não acontece explicitamente. Mas o que acontece é mandar 2 candidatos que têm competências equivalentes e às vezes a empresa contratar aquele que talvez seja magro ou que seja branco, mas porque ficaram critérios muito empatados e até a teoria explica que por que é importante um RH de uma empresa diversa? Porque se tem um RH de pessoas brancas, magras, altas, loiras, a tendência vai ser contratar sempre pessoas assim, porque a nossa tendência enquanto ser humano é contratar semelhantes, desde não só físico, de personalidade também. Então, é um exercício que eu sempre tenho que fazer assim, é para uma vaga de uma pessoa que vai trabalhar sozinha, analisando dados, não vai ter contato com outro. E eu me considero uma pessoa extrovertida, então às vezes eu tô avaliando a pessoa é mais fechada, e se eu não cuidar, eu tenho que sempre fazer exercício pra mim, Aline, não é processo seletivo para ser teu amigo, é pra vaga tal, então ele atende. Então a gente sempre tem que estar fazendo esse exercício. Só que a gente tem que sempre trazer pro consciente, a gente é psicólogo, mas nem toda empresa tem essa consciência. Então, por isso que a gente fala assim, que é importante, quanto mais diverso seja um RH, desde que a gente está falando com deficiência, gênero, orientação sexual, cor, mais a empresa vai ser diversa, porque diferentes pessoas então a postura do psicólogo nesse momento é deixar claro que, olha, a pessoa tem essas competências. Sim. E dependendo da situação, dizer, olha, isso que você está fazendo é crime, você está discriminando uma pessoa. Mas hoje eu tenho visto um movimento contrário, sabe? Muitas empresas já têm feito programas para aumentar essa diversidade. Então tem empresas que têm feito programas para aumentar o número de pessoas negras, para aumentar o número de pessoas com deficiência. Então
daí entra uma outra questão, assim, né? Algumas estão entrando na onda da diversidade, mas não são diversas, é só para mostrar, para dizer que estão fazendo, mas algumas estão fazendo de forma muito correta, de forma muito inclusiva, ética, inclusiva mesmo, assim, não só contratando por contratar, realmente estão incluindo. Mas a nossa postura enquanto psicólogo, né, é deixar claro que as duas pessoas têm competências iguais e qualquer tipo de discriminação, a empresa pode responder legalmente por isso. Acho que a gente deixar claro isso para a empresa. Muito bom. Agora, com relação também à orientação profissional, que você disse que também tem experiência na área, né? Como é que funciona? Então, primeira coisa, a gente tem que entender que a avaliação psicológica na orientação profissional, ela é uma etapa, ela é o início. Muita gente diz que faz orientação profissional, mas faz só avaliação. Então, eu preciso avaliar para entender as características da pessoa, características de personalidade, motivações, habilidades. A partir dessa avaliação psicológica na orientação profissional, eu começo o meu processo. Aí eu vou entender, ela tem motivação para isso, mas ela tem uma habilidade baixa. Ou ela tem uma habilidade para isso, mas ela tem... Por exemplo, a pessoa pode ter uma habilidade em desenhar, mas ela não tem motivação para trabalhar com isso. Ela não quer. Ela não quer. Isso, e mas ela ouve de todo mundo, tem que ser desenhista, entendeu? A gente teria que encontrar algo que ela tenha uma habilidade, mas ela também tenha interesse. Então essa é a chave. Essa é a chave, exato, porque às vezes ela tem interesse, mas não tem habilidade. Mas é uma habilidade que dá para desenvolver? Vamos tentar entender. Ela quer ser jornalista, mas ela não gosta de se expor, de falar. Então dá para fazer jornalismo e ficar trabalhando na redação ao invés de se expor? Então vamos entrevistar um jornalista. Então às vezes a gente dá essa atividade pro jovem, para a pessoa que está fazendo orientação. Que é basicamente o que faz aqui quase todas as matérias do primeiro período. A gente entrevista alguém para ver se interessa. Exatamente, aí a gente vai. Então vamos conversar com um jornalista que trabalha em redação. Aí a gente ajuda ele a montar um roteiro, pode até participar da entrevista junto, dependendo se a pessoa não tem muita habilidade. E aí vai perguntando, e aí depois disso a gente trabalha, olha, o que ele te falou que te interessa, Porque assim, quando a gente fala em qualquer profissão, tem vários perfis dentro da profissão. Por exemplo, dentro da psicologia, tem área para aquele que é mais analítico, para aquele que é mais racional, para aquele que é mais matemático, trabalhar com psicometria, com análise de dados, estatísticos. Tem área para aquele que é mais dinâmico, mais sistêmico. Então, isso vai ter dentro do jornalismo, isso vai ter dentro da engenharia também. Isso vai ter, porque ele pode ser engenheiro e ele pode ser professor depois. Sim. Então... E da medicina. Da medicina, do direito. O direito tributário vai para mais a área de exatas. O direito da família, tu tem que ser extremamente acolhedor, mediar conflito. Então, a gente precisa entender... quer fazer medicina. Às vezes o jovem chega, eu quero fazer medicina. Tá, mas o quê? O que te interessa? Vamos entender como é que é o dia a dia de um médico. Mas que área dentro da medicina? Ou é possível... Será que não é alguma outra área que talvez ache que seja medicina ou que seja direito? Será que não é alguma outra área? Porque às vezes, quando a gente aplica um teste de orientação profissional, às vezes vem coisas muito diferentes, elevadas, como uma habilidade ou um interesse elevado. Então, por exemplo, pode vir a área jurídica e a área social, ou área da saúde. Mas, meu Deus, vamos entender. Então elas são separadas nessas áreas. São separadas nessas áreas quando a gente aplica um teste de orientação profissional. E às vezes vem duas áreas que são completamente antagônicas que vêm juntos, tá? Então, jurídico e voltado para a área social. Ou uma pessoa mais acolhedora, mais do tato com o outro. Então, como eu dei esse exemplo, então talvez o direito voltado para a área da família. Então, aí a gente vai entender, mas é sempre... A escolha é do orientando. Nunca tem que ser do psicólogo. Porque tem gente que às vezes faz avaliação e diz, tu tem habilidade para fazer engenharia. E vira as costas, entendeu? Não, isso é o início do processo. Tá. Então tu vai dar pistas para aquela pessoa. Isso, dar ferramentas, ajudar ela a pensar para que ela tome a decisão. Então esse é o principal trabalho assim, da orientação profissional. É importante pensar nisso, assim, porque isso que tu falasse acontece com a gente. Então, assim, por exemplo, quando eu tava para escolher o meu próximo passo nessa minha virada de vida, de carreira,
eu pensava em medicina, mas uma dessas perguntas que me fez foi um médico. O que tu gosta dessa área? O que te atrai? E aí que deu o clique da psicologia. Sim. Que era o tratar, era o acolher. Cuidado. Tu não precisa disso. Né? Exato. E isso me pegou muito. Outra coisa que eu escutei também parecido, assim, ó, escuto de alguns colegas até. Ah, mas tu já é professor, tu vai ser um psicólogo bom com crianças. Mas quem disse que eu quero trabalhar com crianças? Qual é a tua motivação? Não Qual é o tem. teu interesse? Verdade. Isso. Então, eu assim, já vivi isso. Isso, então quando a gente fala de orientação profissional, a chave é a habilidade, mas também é o interesse e a motivação da pessoa. Ela pode ter tu tens habilidade para trabalhar com crianças, já trabalhou, tem. Sim. Só que qual é a tua motivação hoje? Nada. Então a gente tem Então que não vou ser um bom psicólogo nisso. Isso, exatamente. Tá? Então é isso que faz um bom profissional também. Isso, também. O potencial para se tornar bom profissional é a combinação. A combinação. Motivação e habilidade. E habilidade. Isso, Tem habilidade que a gente consegue correr atrás e desenvolver. Mas aí a gente tem que tentar entender. Dá para desenvolver? Que habilidade é essa? Se não tem, é possível? Ou já tem alguma outra habilidade que a gente consiga encontrar motivação? Então essa é a principal chave quando a gente fala em orientação profissional. Certo. Existem testes específicos que avaliam habilidades? Por exemplo, criatividade. Tem. Aí os testes de personalidade, que não são diretamente voltados para orientação profissional, a gente usa também. Para avaliar se é uma pessoa mais racional, uma pessoa mais criativa, uma pessoa mais aberta a ideias ou mais rígida. Então aí a gente usa outros testes de personalidade. Aí é bom também a gente usar teste de personalidade, aquilo que eu falei antes, no exemplo anterior lá no início. Teste que a pessoa não vai manipular o resultado. Porque às vezes ela pode pensar, eu quero trabalhar com design, então eu vou escrever aqui que eu sou criativo. Só que às vezes ela não é criativa. Então eu usar um palográfico, eu usar um Zulliger, eu usar esses testes projetivos que a pessoa não consegue manipular, daí vem bem realmente assim, os dados de como a pessoa é. E o momento que a pessoa não é selecionada? É difícil dar essa mensagem? É muito difícil. O que precisa fazer? É muito difícil. Porque a pessoa vai com expectativas, às vezes é uma pessoa que pode estar desempregada, alguém que está na empresa esperando muito uma oportunidade de mudança de carreira, já falando em carreira. Então, é fazer a pessoa entender que não é que ela tem algum problema psicológico, mas é que naquela situação, para aquela função, ela não atende o que é esperado pela empresa. Tem situações assim, por exemplo, como eu falei, uma pessoa que vai trabalhar em cargo de risco. Tem situações que a pessoa precisa ser afastada, porque a gente vê que ela não está com condições emocionais de estar ali, porque ela pode se colocar em risco ou colocar o outro em risco. E essa devolutiva de dizer, você não tem condições no momento para estar atuando nessa função, nessa vaga, é difícil, porque vem coisas como, isso aqui era o meu sonho, como é que eu vou fazer agora? Então, quer deixar claro para a pessoa que você percebe que às vezes quando você está lá trabalhando, você está pensando no seu problema, e geralmente são situações onde a pessoa está passando por algum problema. Problema familiar, problema fora do trabalho, precisa ser encaminhada para a psiquiatria. Às vezes a pessoa diz, perceba, às vezes eu estou focado nesse problema. Então, nesse momento, para preservar a tua saúde, tua integridade física, você vai continuar trabalhando aqui, porém, não executar atividades que possam te colocar em risco nesse momento, vai ser encaminhado. Tô tentando ser breve, assim, mas é todo um cuidado, né, que a gente fala. Mas eu acho que esses são os momentos mais difíceis, assim, de uma negativa, de dizer, você não está apto para, tanto para quem vai ter uma arma, tanto para quem trabalha como piloto. Então, acho que essas negativas, assim, são as maiores dificuldades. E nem sempre a pessoa entende, mas O não é difícil, O né? não é muito difícil, Acho que esses são os momentos mais difíceis. Tá. E uma alegria de trabalhar com o que tu trabalhas? Eu acho que é quando... O que te brilha o olho? Eu acho que é pensar no processo, e é quando eu dou uma devolutiva e a pessoa diz assim, meu Deus, como que tu conseguiu coletar essas informações de mim, sendo que eu não te falei isso na entrevista? Nossa, olha só, esses testes apareceram isso, ou eu sou exatamente assim. E eu não acreditava em testes, agora eu acredito. Mas eu acho que a alegria maior é quando eu faço uma avaliação e a empresa, depois de um tempo, diz assim, olha, o que foi colocado ali no laudo da avaliação, a pessoa é exatamente assim, a gente está muito contente com essa pessoa aqui, ela está tendo exatamente os comportamentos que foram
colocados como possibilidade, né, como características dela no laudo, então, e a pessoa permanece, perdura ali na empresa. E relacionado à avaliação psicológica, assim, mais relacionada à carreira, à orientação profissional, é quando depois de um tempo a pessoa diz, foi importante esse processo, hoje eu estou muito feliz na minha carreira, eu fiz a escolha correta com o teu auxílio, com o auxílio do autoconhecimento que eu tive nesse processo. Acho que essas são as principais alegrias, assim. Então acabou atingindo até um resultado mais rápido, né? Isso. Saber o que quer, chegar lá. Isso, de forma mais rápida. Uhum. Então tá certo. Agora vamos fazer um bate-bola, Maria e Gabriela. Rápido, porque a entrevista está terminando, tá chegando ao fim, gente. Ai, meu Deus. Tô adorando isso aqui. Na psicologia, fala-se muito em abordagens, né? No teu trabalho, tu adota alguma abordagem? Precisa ter ou não? Não precisa ter, mas é importante a gente ter uma visão de homem, de mundo. Então, falar de avaliação psicológica, geralmente a gente pensa numa abordagem da TCC, porque a gente analisa comportamentos, processos cognitivos. Então, quando a gente fala em atenção, quando a gente fala em memória, em inteligência, a gente está pensando também o quanto que o comportamento pode ter uma influência no cognitivo, quanto que o cognitivo pode ter uma influência no comportamento, mas não necessariamente há uma obrigatoriedade, tanto que muitos testes têm a fundamentação teórica de outra abordagem. Então, os testes projetivos, quando a gente está falando em Zülliger, em Rochat, em HTP, a gente está falando em psicanálise, até os termos ali são da psicanálise. Então, quando a gente fala do Quati, a gente está falando da Jungiana, então a gente tem que ter um olhar amplo, tem que ter um olhar amplo, claro, com muita clareza do que eu quero, do que eu estou querendo avaliar, da minha demanda, mas eu estou aberta para todos os olhares, todas as abordagens. Isso é muito legal falar, por isso que eu não vou fazer aquela pergunta famigerada de psicanálise ou TCC, não vou perguntar isso. Não, é interessante, tem que entender todas, né, e aproveitar o que tem de bom de todas as áreas. De todas as áreas, porque cada uma tem as suas especificidades e as suas qualidades e os seus benefícios, então tem coisas que a TCC não vai dar conta, que eu preciso ter um olhar mais psicanalítico, mais aprofundado. Então, tem coisas que a psicanálise não vai dar conta. Um treinamento que eu tenho que pensar muito, eu quero esse resultado aqui, então eu vou ter um olhar mais da TCC. Então, depende muito de cada situação, e todas elas são boas, todas elas são viáveis. Certo. Uma disciplina que te marcou na graduação? Eu acho que foi avaliação psicológica. Foi ali que eu entendi que eu queria trabalhar com isso. Foi no processo. Foi. Primeiro foi lá no início de processos básicos, quando a gente olhou atenção, memória, inteligência, eu disse, acho que isso aqui é legal. E aí, legal, né? Um professor legal. E aí, quando eu fui para avaliação, que daí era a forma de avaliar esses processos básicos, que daí eu disse, não, é aqui mesmo que eu quero ficar. Tu estagiou nessa área? Estagiei na área de avaliação psicológica. E o TCC? É TIC, hoje em dia é TIC. Não, ele foi voltado para transtornos mentais na infância. Eu não trabalho com crianças, mas era em dupla na época e eu atendia crianças. Meu estágio na clínica foi com crianças, então foi sobre o fenômeno de transtornos de humor. Que acabou sendo uma área de conhecimento a mais. Isso, a mais, que eu também lido com pessoas com transtornos de humor hoje em dia, pessoas que eu avalio que não me relatam, mas às vezes eu entendo, eu olho e penso, não, tem alguma questão aqui, precisa encaminhar para um psiquiatra, precisa encaminhar para psicoterapia, então a gente precisa ter, quando a gente trabalha com avaliação psicológica, a gente precisa ter, independente do contexto, a gente precisa ter um olhar bem amplo de fenômenos, desde cognitivos até possibilidades de transtornos psiquiátricos, então, para fazer avaliações e encaminhamentos adequados. Aline, algum recado para a sala, para quem está começando agora no curso? Eu acho que é experimentar todas as áreas, não é dizer assim, eu não gosto de abordagem tal. Vai até o final do curso para dizer o que gosta ou não. Porque às vezes só conhece uma abordagem e aí se fecha para todas as outras. Eu quero a área clínica, eu vou me fechar para a área organizacional, não quero. Em todas as áreas a gente é psicólogo e a gente precisa do conhecimento da psicologia, da base da psicologia, independente se vai trabalhar no contexto clínico, educacional, de vulnerabilidade, assistência social, organizacional. A gente precisa ter experimentado e ter conhecido. Porque, por exemplo, assim, tem gente que fala, eu não gosto de contexto organizacional, a disciplina de organizacional eu vou fazer de qualquer jeito, vou trabalhar na clínica. Aí lá na clínica desemboca, vem para ti alguém que está em sofrimento por situações de trabalho.
E aí, se tu não entende minimamente contextos de trabalho, questões até de assédio moral no trabalho, porque às vezes a pessoa nem identificou, mas talvez ela esteja sofrendo, tu não vai conseguir orientar e entender esse todo. Então a gente precisa entender também de abordagens ou da clínica, quando a gente vai trabalhar no contexto organizacional, quando a gente vai trabalhar no trabalho. Então a gente precisa estar aberto para conhecer todas essas áreas. E também para se conhecer. Aí depois entender, não, eu vi tudo, agora eu vou escolher qual área. Eu vou escolher, não, eu vou experimentar também. O que interessa, né? Porque às Tô vezes eu sentindo não. uma vibe aqui. Eu vou experimentar, às vezes experimenta e diz, nem era isso que eu queria. Aí experimenta outra que nem queria tanto, mas se apaixona por aquilo. Então estar aberto para conhecer e experimentar. E depois que a gente se forma, a gente continua estudando, sempre assim, sempre. Sempre vai ter um texto para ler. Sempre vai ter um texto para ler, sempre vai ter uma situação nova que vai surgir, uma forma de abordar um tema novo que vai surgir, uma teoria nova, um instrumento novo. Então a gente sempre tem que estar aberto para ler e tendo tempo também entender que cada caso vai ser diferente do outro. Às vezes a gente tem que fazer supervisão, porque é um caso diferente, uma situação diferente que eu não conheço, que eu tô me deparando, então vou procurar alguém que é mais experiente para fazer supervisão. Então a gente tá sempre estudando, sempre. A mensagem é viver a experiência, né? Isso. Experimentar tudo. Experimentar Vivências vivências significativas. Isso, exatamente. Então tá bom, obrigado pela entrevista. Eu e, que gente, agradeço. até o próximo trabalho, a próxima entrevista que eu postar aqui. Então tá, Muito até obrigado. mais.